Oi, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar com a nossa aula de História. Para isso, a gente vai fazer uma pequena revisão sobre o que a gente viu na aula passada, que falamos sobre as fontes históricas que surgiram com o passar do tempo, não é isso? Vimos as fontes orais, as fontes escritas, as fontes visuais. E isso daí tudo faz parte de quê? Da história, pela necessidade do ser humano em estar sempre em contato com a sua história, com o seu passado. E hoje vamos conhecer um pouquinho sobre, lá no livro de vocês, a linguagem da história, lá na página 7. E vamos falar sobre como surgiu toda a linguagem da história e como surgiu também a história da escrita, tá certo? Então vamos conhecer um pouquinho mais lá na página 7 do livro de vocês. Então agora a gente vai conhecer um pouquinho mais. Lá na página 7, ele fala que as linguagens na história, as pessoas começaram a se expressar, a se comunicar por meio de diferentes linguagens da época, que eram música, dança, pintura, fotografias e entre outros registros que eles tinham a forma de se expressar. Então, para isso, vamos voltar um pouquinho lá para a idade da pré-história, lá para a era da caverna, tá bom? Então, o homem, ele tinha o quê? A necessidade de estar sempre em comunicação. Então, há milhares de anos, o homem, desde a pré-história, ele via a necessidade de estar contando sempre o que acontecia com ele. Então, para isso, eles caçavam, pescavam, registravam através de frutos. Então, com a formação das cidades, o homem começou a fazer esses registros, de estar sempre se expressando uma forma através do seu desenho. Eles desenhavam nas cavernas, certo? O que acontecia com eles ali durante todo o dia. Então, eles foram utilizando desenhos. Com o passar do tempo, eles foram usando formas. Vendo a necessidade de escrita, começaram a escrever letras, números, só que eles ainda não sabiam juntar para formar palavras, certo? Então foi quando começou a surgir as primeiras letras. E depois das primeiras letras que começaram a surgir, hoje nós utilizamos símbolos, desenhos, formas, certo? Então a gente utiliza hoje tudo isso daí. Então, lá na página 7, mostra lá que a necessidade do homem está sempre se expressando, sempre mostrando aí a sua expressão. Já na página 8, fala um pouco sobre a história onde tudo começou. Como a gente viu aqui no pequeno exemplo mostrando atrás, pequeno vídeo, que o homem estava sempre o quê? Mostrando o quê? Aonde começou tudo isso, certo? Então, a escrita também é uma linguagem que surgiu há muito tempo, há muitos anos atrás. Então, com o crescimento dos grupos, tornou-se necessário registrar as informações que os indivíduos possuem até hoje, certo? Então, um dos primeiros sistemas de escrita foi desenvolvido pelos sumérios. Então, os sumérios, eles começaram aqui, a fazer os seus primeiros registros, a registrar com a lâmina fininha, a fazerem os registros, as anotações e tudo o que acontecia. Mas só que como foi aumentando, não tinha como eles registrar tudo o que acontecia no seu dia, tá bom? Já aqui, na página 9, mostra lá que a transformação na escrita, vimos lá, começamos através de desenhos, depois fomos para símbolos, começaram a desenhar letras e só que com isso aí foi tendo ainda mais a necessidade de terem mais registros, não tinha como pegar e continuar a fazer só desenho, não dava conta. E eles viram a necessidade de fazer realmente todos os registros. Foi quando eles descobriram as letras e a partir daí foram formando palavras, foram juntando, formando sílabas, foram juntando tudo isso até chegar hoje no processo. Letras, sílabas, palavras, textos, né? Que a gente vê até hoje. Vamos ver mais um pouquinho? Aqui vai estar mostrando um pouco a invenção da escrita, que quando o homem, começou a trabalhar, né, começou a formar a sua cidade, começaram a crescendo e eles começaram a construir tudo isso aí, tá certo? Então aqui são os locais onde tinha tudo isso, tá bom?
e a necessidade, ó, que começaram a fazer todos os registros e onde começou toda a história realmente da escrita, certo? Então, eles eram muito organizados, eram autônomos e organizados demais em suas coisas. Então, começaram a fazer o registro ainda mais, certo? Então, eles começaram o quê? A escrita era importante, ó. Começaram já a escrever com a sua laminazinha, ó, que tinha falado agora há pouco, certo? Fazer os registros, foi quando foram aparecendo tudo isso daí. Começaram, ó, tudo que acontecia com eles, durante tudo, eles foram fazendo a forma de escrita. Então, seus principais meios era a comunicação. Eles precisavam expressar tudo isso daí. Olha como eles escreviam, ó. Utilizavam lá as pedras e iam escrevendo tudo, colocavam no forno para ter um cozimento daquelas pedras, para elas ficarem registradas e durarem muito tempo. E as paredes, ó, faziam os desenhos de tudo que acontecia com eles. E já foram utilizando letras, já foram utilizando símbolos, trabalhando, ó, os animais. Então, tudo isso era uma forma de expressão. E começaram a fazer os pictogramas, que eram os desenhos, utilizavam, colocavam nos fornos, né? E eles começavam a fazer toda a representação aí, tá certo? Então, tudo isso aí vai estar aí no livro de vocês, desde a história. Então, ó, tudo que eles faziam, interessante, né? A formação. E depois começaram a usar só os símbolos, porque não tinha como fazer tantos desenhos para colocarem assim. Começaram os livros, ó, enormes, os livros feitos de pedra, enormes, que eles começavam a registrar tudo o que estava acontecendo. Então, agora, vocês irão fazer a leitura aí, tá bom? Do livro, na página 6 e 7, a página 7, 8 e a 9, onde está um pouquinho de tudo isso que Tia resumiu, tá bom? Isso aqui, ó, tudinho são letras. Isso aqui é feito numa pedra que eles fizeram, certo? Eu mostro depois esse vídeo para vocês bem direitinho, para vocês anexarem aí e assimilarem mais ainda um pouco, tá certo? Então, faz a leitura do texto. Logo em seguida, vocês irão responder a atividade da página 11 e da página 13, tá bom? Então, um beijão, uma boa sorte a todos vocês. Lembre-se, a história é muito interessante. Tudo que a gente for conhecer um pouquinho mais dela, a gente consegue aprender um pouco mais e se aperfeiçoar. Nós fazemos parte da história. Nós também criamos a história, tá certo? E cada um de vocês também criou a sua história. Aqui já está mostrando, ó, que já começaram a escrever os primeiros livros, as primeiras letras, tá bom? Então, um beijão a todos, uma boa aula. Espero que tenham aprendido mais um pouquinho, tá certo?